Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para dar continuidade, pessoal, à série de vídeos voltados à primeira fase da prova do AB, aquelas questões que mais caem da parte de processo do trabalho. Estou aqui para conversar sobre esse tema, sobre prescrição, prescrição bienal, prescrição quinquenal e prescrição intercorrente. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo do seu interesse. Peço que vocês dê um like nesse vídeo e peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de processo do trabalho. E como eu estava dizendo, eu quero falar com vocês hoje sobre prescrição. Por que prescrição, pessoal? Prescrição é um dos temas mais importantes da prova da OAB, até porque é um dos temas de maior relevância do dia a dia da advocacia, não só da advocacia trabalhista. E só de vocês olharem para esse quadro, pessoal, vocês já vão se dar conta que quando o examinador quiser falar sobre prescrição, ele já tem de cara 3 possibilidades de falar sobre prescrição. Ele pode falar sobre a prescrição bienal, ele pode falar sobre a prescrição quinquenal e a tão falada prescrição intercorrente. Então, e por outro lado, é muito interessante que você estude prescrição, primeiro porque é um tema do dia a dia da prática trabalhista. Segundo, que a partir disso, isso traz muitas possibilidades disso cair na prova da OAB, desse tema cair na prova da OAB. E por fim, meus amigos, é aquele tipo de estudo rápido, fácil e que em uma lida só você já vê de cara só os mesmos artigos, você já lê a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Aí você lá na CLT acrescenta mais um pouco do seu estudo e já vai para a prescrição intercorrente, que sempre gerou muitas dúvidas no processo do trabalho. Olha só, para começar eu vou falar sobre a prescrição bienal. O que é a prescrição bienal? É a perda do direito de ação. Prescrição nada mais é do que isso, a perda do direito de ação. E conforme prevê o artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República e artigo 11º da CLT, a parte tem até 2 anos após extinto o contrato de trabalho para ajuizar a reclamação trabalhista. Ou seja, aquela pessoa que foi demitida em 15 de junho de 2021, ela tem um prazo prescricional da prescrição bienal, um prazo prescricional de 2 anos, até 15 de junho de 2023 para ajuizar a sua reclamação trabalhista, respeitando a prescrição bienal. Como eu falei aqui, o mesmo artigo, os mesmos artigos que eu falei da prescrição bienal serão os mesmos artigos da prescrição quinquenal. Artigo 7º, inciso 29 da Constituição da República e artigo 11º da CLT. O que fala a prescrição quinquenal? Após, quando você ajuizar a sua reclamação trabalhista, você tem um prazo quinquenal, um prazo de 5 anos de créditos trabalhistas. Um prazo prescricional quinquenal de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. E o que isso quer dizer? Vamos continuar com aquela data de demissão, de encerramento do contrato de trabalho
15 de junho de 2021. Se o contrato de trabalho dele terminou em 15 de junho de 2021, ele tem 5 anos lá para trás de créditos trabalhistas. 15 de junho de 2021, 2020, 19, 18, 17, 16. Ele tem créditos trabalhistas até 15 de junho de 2016. De 15 de junho de 2016 a 15 de junho de 2021, ele poderá requerer quaisquer créditos que ele faça jus perante a Justiça do Trabalho. Agora, os valores anteriores, ele perdeu. Essa é a grande realidade. É lógico que o advogado do reclamante, como bom advogado do reclamante, não vai se preocupar com essa prescrição. Ele vai lá e vai pedir tudo. Isso aí cabe ao advogado da reclamada, que quase sempre ou sempre na sua contestação ele irá colocar um tópico lá da prescrição bienal e da prescrição quinquenal. E geralmente na sentença, prescrição é assunto a ser tratado em sede de sentença. Quando chega lá na sentença trabalhista, uma das primeiras coisas que o juiz vai mencionar é sobre a prescrição. Ele vai olhar os prazos, vai olhar as datas da petição inicial, de tudo que aconteceu ali, vai ver as informações e ele vai falar da prescrição quinquenal e da prescrição bienal também. Cabendo ressaltar que, muito embora o advogado da reclamada tenha obrigação de requerer a prescrição bienal e a prescrição quinquenal, a prescrição, por ser uma matéria cogente, matéria de ordem pública, ela poderá ser levantada pelo próprio juiz de ofício. Caso o juiz perceba a existência de uma prescrição, de ofício, ele irá levantar a prescrição, seja ela bienal ou quinquenal. Cabendo ressaltar também o seguinte: a parte ela pode arguir a prescrição até a parte recursal. E por fim, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre a tão falada prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É aquela prescrição quando ocorre a inércia da parte, que gerará uma demora no processo por 2 anos. A inércia da parte durante 2 anos. E quais eram as dúvidas? Qual era a dúvida aqui? Durante muitos e muitos anos, meus amigos, tinha uma celeuma na área trabalhista, que havia uma corrente que dizia que na Justiça do Trabalho não cabe prescrição intercorrente. Isso ocorreu por muitos e muitos anos. Tinha uma corrente da Justiça do Trabalho que informava que havia mais do que uma corrente. Era informado que não existia prescrição intercorrente. Inclusive, tinha uma súmula que ainda está mantida pelo TST, a súmula 114 do TST. Já nos falava que na Justiça do Trabalho não cabia a prescrição intercorrente. E qual era a celeuma, qual era a dúvida? Em que pese a súmula 114 do TST, pessoal, havia uma súmula do STF, a súmula 327, que falava exatamente o contrário, falava o seguinte: existe prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Aí quando chegava na prova do OAB, o pessoal ficava louco e desesperado, porque tinha a súmula 114 do TST que falava que não se aplicava a prescrição intercorrente, e tinha a súmula 327 do STF que afirmava pela aplicação da prescrição intercorrente, e o aluno ele nunca sabia como ele iria atuar. Após a reforma trabalhista, essa celeuma ela foi extinta,
porque deixou-se muito claro a existência da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Mas mesmo lá, antes da reforma trabalhista, já caía essa questão, já caiu a questão na segunda fase sobre prescrição intercorrente. E o entendimento que o legislador colocou hoje após a reforma trabalhista já vinha sendo aplicada pela jurisprudência. O que eles já falavam, inclusive você encontrava isso até em alguns doutrinadores, posso dizer que você já encontrava isso até no livro do Bezerra, da parte de processo do trabalho, Bezerra Leite, ele falava o seguinte, ele já falava naquela época o que a lei ela menciona. Tudo bem, não existe, em regra, não existe prescrição intercorrente no processo do trabalho, conforme entendimento já pacificado pela súmula 114 do TST. Contudo, uma vez que a parte interessada, a parte requerente, se mostrar inerte, aí caberá a prescrição intercorrente. Bezerra Leite ele já falava isso. Por um lado, se dizia que não cabia prescrição intercorrente, mas se o advogado do exequente ficasse parado, se a parte ficasse parada por 2 anos no decorrer do processo, porque é essa conceituação de prescrição intercorrente, inércia da parte durante o processo, inércia da parte por 2 anos no decorrer do processo. É essa que é a prescrição intercorrente. Então, se a parte ficasse inerte, caberia sim a prescrição intercorrente que o STF ele falava. Mas olha só, inércia da parte. Se, por exemplo, e era essa uma das dúvidas, o processo está levando 15 anos, mas a parte exequente, nesses 15 anos, está sempre atuando, está sempre se manifestando, está sempre tentando promover o processo, tentando fazer requerimento de base em júri, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tentando fazer petições, pedindo ofícios no decorrer desses anos, você percebe que a parte, ainda que não esteja tendo êxito na sua execução, ela não está parada, ela está tentando buscar formas de executar o executado, ela não está inerte. É lógico que às vezes ela pode ficar 3 meses parada, 6 meses parada, até mesmo porque os prazos processuais demoram, essa é a grande realidade. Às vezes você junta uma petição em 1º de junho, o juiz só vai analisar se aquela petição em agosto, setembro, ele pode até julgar aquela petição naquele mês ou no mês seguinte, mas principalmente agora após a pandemia, algo que já era comum ficou pior ainda. Às vezes você junta uma petição no mês, o juiz ele vai analisar aquela petição 6, 8 meses depois. Então, de qualquer forma, o processo ele é demorado e ele é lento. E por esse motivo, às vezes, fica parado por 5, 4 meses, 6 meses, isso acontece. Mas, se a parte exequente não ficou 2 anos parada, já não caberia ali a prescrição intercorrente. E foi esse o entendimento que o legislador da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017, ele trouxe para o artigo 12, artigo 11A da CLT. Logo seguinte, quando a gente fala de prescrição, o artigo 11, prescrição bienal e prescrição intercorrente, e o artigo 111A, ele fala da prescrição intercorrente, ele fala dessa inércia por 2 anos, e olha só, inércia, fica muito claro aqui que, inclusive, o legislador trabalhista, além de não gostar da prescrição intercorrente, mas ele não pode fazer nada porque está na lei e ele tem que cumprir, o juiz trabalhista, embora não goste da prescrição intercorrente, ele vai ter que cumprir a lei, e ele irá cumprir a lei, mas existe uma recomendação 03 de 2018 do Tribunal Superior do Trabalho
que essa recomendação 03 de 2018, ela fala o seguinte: não é para o juiz decretar de plano prescrição intercorrente. Ele recomenda que o juiz intime a parte para que ela pratique atos, para que ela se manifeste, para que ela coloque o processo para andar, conforme o princípio da impulsão. Impulsão é esse um dos princípios trabalhistas do processo do trabalho. Então, o que acontece? Na prática, o juiz ou o cartório, se eventual, ele vai analisar todos aqueles processos do cartório dele, isso é normal, uma faxina, e ele vai perceber que, de repente, tem alguns processos ali que estão parados há algum tempo, estão parados há 2 anos, ou próximo chegar a 2 anos ou 2 anos. Ele vai olhar pela letra fria da lei, o juiz poderia muito bem, bateu 2 anos sem inércia com inércia na fase de execução. Posso de cara decretar a prescrição intercorrente. Existe entendimento desse sentido. Se você inclusive for fazer uma prova, seja da OAB ou uma prova prática objetiva, que ele vai falar conforme a lei, e se você for olhar na letra fria da lei, ultrapassados 2 anos, o juiz ele pode decretar a prescrição intercorrente. Mas também temos o entendimento que existe uma recomendação que informa o seguinte: na prática processual acontece o seguinte: o cartório ele vai olhar, vai ver que o processo está parado por 2 anos e o juiz vai intimar a parte para que ela se manifeste. Aí, nessa inércia, após essa intimação, caso a parte não se manifeste, o juiz irá decretar a prescrição intercorrente. Isso aí é o entendimento da prática, que pode ser até perguntado na prova do OAB, mas também tem entendimento da letra fria da lei, que após a inércia por 2 anos, o juiz ele pode decretar a prescrição intercorrente. Então, quando você responder qualquer questão de concurso público, qualquer questão da OAB, você vai ver o enunciado da questão, o que o enunciado está falando, se ele está falando conforme a legislação, né? Se ele fala conforme a legislação, conforme a lei, ele provavelmente está querendo a letra fria da lei. Aí você vai olhar as respostas e se tiver lá essa informação, ultrapassados 2 anos de inércia da parte, caberá a prescrição intercorrente. Marca essa. Agora, se ele fala conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, é recomendado que o juiz intime a parte antes de decretar a prescrição intercorrente. Aí você, tendo conhecimento dessas duas possibilidades, você vai saber, você vai ler o enunciado da questão, irá ver as respostas e qual a resposta que está mais de acordo com o que o examinador está querendo. Tudo bem, meus amigos? Tenho certeza que o tema prescrição é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.